Entendemos por reforma um movimento dirigido pelo Espírito de Deus, ocorrido entre 1300 e 1600, visando fazer desabrochar a verdade bíblica que naqueles dias estava quase que totalmente oculta. A igreja da época era totalmente apóstata, apesar de usar o nome de cristã. Os homens da religião, em sua maioria, visavam tirar proveito próprio de sua posição, vivendo para os prazeres. Esta igreja desconhecia a doutrina da salvação pela fé no Senhor Jesus. Seus ensinos eram boas obras para a salvação, perdão dos pecados através de indulgências, por serviços prestados à igreja ou por dinheiro, submissão cega à autoridade clerical, proibição da leitura das sagradas escrituras pelo povo e a idolatria. É verdade que nem todos os que colaboraram com a reforma o fizeram, por motivos espirituais, houve aqueles que aproveitaram as circunstâncias para se livrarem do jugo papista. É possível, e até provável, que não concordemos com certas doutrinas ensinadas pelos reformadores, porém, reconhecemo-los como instrumentos nas mãos de Deus para mostrar a sua graça salvadora por seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os jovens crentes de hoje, quando ouvem o canto da sereia, dizendo, nós também lemos a Bíblia, somos todos irmãos, sejamos ecumênicos, muitas vezes ficam sem resposta a tais afirmações. Ao ouvir esta série de história, os ajudará a compreenderem a falsidade e a hipocrisia do romanismo. Neste vídeo vamos tratar de Martinho Lutero, o reformador da Alemanha. Nasceu em Eisleben, no dia 10 de novembro de 1483. Pouco depois do seu nascimento, os pais mudaram-se para Mansfeld. Aos 14 anos começou a frequentar a escola de Magdeburgo e em 1501 matriculou-se na Universidade de Erfurt, alcançando um ano depois o grau de bacharel em filosofia. Todos os seus colegas o estimavam pelo seu gênio folgazão e admiravam a sua aptidão para a música. Queria estudar advocacia, mas a impressão causada pela morte de um dos seus amigos levou-o a deixar os prazeres do mundo e a refugiar-se num convento. Passados 7 anos, vamos encontrá-lo como professor da teologia na Universidade de Wittenberg. Era um eminente intérprete das Escrituras, comprazendo-se, especialmente, em explicar a Epístola aos Romanos, que inicialmente lhe causava terror, mas que, depois de compreender bem o sentido das palavras do apóstolo Paulo, era para ele um manancial de regozijo. Apesar de observar os abusos cometidos pela Igreja de Roma e o desprezo com que os teólogos tratavam da doutrina do perdão gratuito, continuava sendo um filho obediente desta Igreja e reverenciava muito a pessoa do pontífice romano. Sem o querer, porém, tornou-se adversário de Roma. O Papa Leão X, membro da famosa Casa dos Médicis, desejando obter dinheiro para continuar as obras da suntuosa Catedral de São Pedro, em Roma, começada a edificar pelo Papa Júlio II, decretou uma venda geral de indulgências, que era o perdão papal dos pecados às pessoas que contribuíssem com certas importâncias em dinheiro. Alberto, bispo de Maiença, era o encarregado do tráfico em certas províncias da Alemanha e um dos seus agentes, chamado Tatzel, frade dominicano, chegou a Jutterburg, perto de Wittenberg, onde morava Lutero. Este Tetzel, a quem a bula pontifícia autorizava a absolver os pecados, fez um uso tão escandaloso desta autorização papal que Lutero não pôde conter-se. Quando alguém no confessionário lhe apresentava as indulgências de Tetzel, afastava o documento e só absolvia essa pessoa depois que ela prometesse emendar sua vida. Finalmente, deu um passo mais decisivo. No dia 31 de outubro de 1517, o povo, ao entrar na igreja principal de Wittenberg, viu afixado na porta um papel em que estavam escritas 99 teses ou proposições contra as indulgências e o seu comércio. Foi intimado a apresentar-se ao cardeal Caetano em Augsburgo, que lhe exigiu uma retratação das referidas teses. Como, porém, ele recusasse, recorreu-se à astúcia. Carlos de Miltys, que havia sido enviado à Alemanha como portador da Rosa de Ouro para o eleitor da Saxonia, teve uma entrevista com Lutero, na qual tratou de convencê-lo de que o procedimento de Tetzel havia sido reprovado até pelo próprio Papa, o qual mantinha grandes desejos de reformar a Igreja. Lutero consentiu então em escrever ao Papa uma carta na qual declarava sua submissão, mas a controvérsia tinha avançado muito para se lhe pôr um ponto final desta forma. Roma, após uma certa hesitação, excomungou os hereges alemães, mas, antes de a bula de excomunhão chegar, Lutero já tinha publicado seu apelo à Sua Majestade Imperial e à nobreza da Alemanha para uma reforma do cristianismo. O jovem imperador Carlos V começou a preocupar-se com a questão religiosa que se levantara na Alemanha.
O Papa queria que ele, como filho obediente da Igreja, obrigasse o frade apóstata a emudecer, mas Lutero havia conquistado os corações e era protegido pelo príncipe, o eleitor da Saxonia. O imperador Carlos V não estava disposto a aumentar o número dos seus inimigos. Finalmente, resolveu-se que Lutero fosse intimado a comparecer perante a Dieta Imperial, que ia reunir-se em Worms. Lutero recebeu tranquilamente a intimação e despediu-se de seus amigos, exortando-os a permanecerem firmes na verdade que ele lhes havia ensinado. Em todas as cidades por onde passava no caminho para Worms vinham ao seu encontro multidões com o fim de verem o frade que tivera coragem de desafiar Roma, e a sua chegada a Worms provocou uma grande comoção na cidade. No dia 17 recebeu uma intimação para comparecer perante a Dieta às 4 horas da tarde. À hora indicada dirigiu-se ao Palácio Episcopal, onde o imperador e seus grandes da corte se achavam reunidos. Eram 6 horas da tarde quando, esgotados outros assuntos que até então prenderam a atenção da augusta Assembleia, Lutero foi introduzido no salão. João Eck, chanceler do arcebispado de Treves, perguntou-lhe se certos livros, cujos títulos nomeou, haviam sido escritos por ele e se estava disposto a retratar-se do que havia escrito. Quanto à primeira pergunta, Lutero respondeu afirmativamente. Quanto à segunda, pediu algum tempo para refletir, sendo-lhe, após alguma hesitação, concedido um dia de espera. No dia seguinte, tornou a comparecer à Dieta e respondeu que não se retratava de coisa alguma, reconhecendo, contudo, que em alguns pontos havia usado uma linguagem forte. Em particular, fizeram-se muitas tentativas para o dissuadir em relação à sua atitude, mas foi tudo em vão. Lutero saiu de Worms com a intenção de regressar a Wittenberg, mas, ao passar pela floresta de Eisenas, foi detido por ordem do príncipe da Saxonia e conduzido ao castelo de Wartburg, antiga residência de Isabel da Hungria. O príncipe, que sempre foi um amigo verdadeiro, conservou-o ali num aprazível cativeiro, protegendo-o. Lutero permaneceu no castelo cerca de 1 ano, após o qual abandonou aquele lugar de segurança secretamente e sem a permissão do príncipe. Ele sabia que estava expondo-se a um grande perigo, mas as cartas que recebia de Wittenberg mostravam-lhe que a sua presença era necessária naquela cidade. Durante o seu sequestro em Wartburg, Lutero havia começado uma tradução do Novo Testamento que continuou depois em Wittenberg com a ajuda de Melanchthon, que era mais entendido na grego do que Lutero. Já havia algumas Bíblias em alemão, mas eram traduzidas da Vulgata Latina e continham muitas inexatidões. Além disto, estavam escritas no estilo que as tornava incompreensíveis para o povo. Lutero não se poupou a sacrifícios para apresentar um trabalho que fosse aceito por todas as classes de pessoas. A tradução do Novo Testamento seguiu-se a do Antigo Testamento, e a Bíblia do Dr. Martinho Lutero, como foi conhecida, é ainda hoje a Bíblia do povo alemão. É uma das melhores traduções da Bíblia que se conhece, e o seu constante uso faz com que se conservem muitas palavras expressivas que de outra maneira já teriam desaparecido. Em julho de 1525, Lutero casou-se com a ex-freira Catarina de Bora, que fugindo do convento, se refugiara em Wittenberg. O casamento foi muito feliz e dele nasceram 3 meninos e 2 meninas. O eleitor João da Saxonia, que havia sucedido a seu irmão Felipe, o Landgrave de Hesse, e outros príncipes alemães tinham confessado tão ousadamente a sua fé evangélica que Fernando, o irmão de Carlos V, hesitou em condenar, segundo as instruções deste, todos aqueles que não quisessem submeter-se ao Edito de Worms. Entretanto, o imperador teve uma questão com o Papa e por sua instigação a Dieta de Spira concedeu uma tolerância temporária a todos os que professassem a religião evangélica. Em 1529, reuniu-se novamente a Dieta de Spira e decretou que os evangélicos fossem privados de uma grande parte dos privilégios que se lhes concederá. Foi nesta ocasião que os aderentes da Reforma fizeram o célebre protesto que lhes ganhou o apelido de protestantes. Lutero, no princípio, considerava a ceia do Senhor como um ato simplesmente simbólico, sendo esta também a opinião de Zwinglio, o reformador suíço. Mais tarde, porém, mudou de ideia e declarou que o corpo de Cristo está em com e sob o pão e o vinho. Teve finalmente uma violenta discussão com Zwinglio a este respeito, no fim da qual, havendo-lhe este estendido a mão, Lutero recusou apertá-la, pois não o considerava como membro do corpo de Cristo. Esteve prestes a formar-se um cisma no meio da igreja nascente, mas havendo os dois adversários, a pedido do Landgrave, feito por escrito a sua confissão de fé,
Viu-se que concordavam em todos os outros pontos. Separaram-se como bons amigos, mas decididos ambos a tornar bem público o fato de terem opiniões diferentes quanto à ceia do Senhor. Durante o resto da vida de Lutero, a espada esteve sempre, por assim dizer, suspensa sobre os protestantes da Alemanha. O imperador não teria hesitado em fazer uso de meios violentos para acabar com a nova doutrina se os perigos que ameaçavam o império não o obrigassem a uma certa tolerância. O que mais afligia Lutero era ver que muitos que tinham o nome de evangélicos desonravam este nome. Felipe de Hesse, o mais talentoso dos príncipes que havia abraçado o protestantismo, casou em segundas núpcias, tendo a primeira mulher ainda viva. Lutero e Melanchthon fizeram todo o possível para dissuadir de tal passo, mas seus esforços foram inúteis. Lutero, que havia imaginado que a pregação do Evangelho produziria maravilhas na Alemanha, chegando mesmo a compenetrar-se de que Isaías se referia ao século XVI quando falou do deserto que se havia transformado em campo fértil, Isaías 32,15, começou a ser tomado de um certo desalento, tendo por inútil toda a sua vida passada. Além disto, sentia-se doente e o mal foi agravando-se até que, tendo ido a Eisleben para reconciliar os condes de Mansfeld que se tinham indisposto um com o outro, veio a falecer em 18 de fevereiro de 1546. Um pouco antes de expirar, disse em latim estas palavras do seu evangelho favorito: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao finalizar, vamos ver em que consiste este movimento chamado de Irmãos? Para muitos dos seus amigos cristãos, eles aparecem como figuras indistintas, um pouco exóticas, possuídas de um forte desejo de permanecerem anônimos, e sem pretensões de serem reconhecidos como denominação vasta e influente. Tem muitos salões de reunião, mas nenhuns profusamente decorados, ou arquitetônicos templos de adoração. São normalmente vistos como cristãos bem-intencionados, mas desprovidos de história, e dificilmente de qualquer identidade. É contudo interessante notar que um historiador, ao escrever acerca do movimento dos Irmãos, começou as suas observações afirmando o seguinte: não tem paralelo em toda a história da Igreja de Deus, visto que em nenhuma outra altura foi a palavra de Deus por si só e liberta de qualquer tradição, tomada como guia daqueles que têm buscado um reavivamento na Igreja de Deus. H. Sultan, 1863. Muitas pessoas considerarão a afirmação acima como algo de extravagante, mas verifica-se que ainda hoje os irmãos aderem muito de perto à palavra de Deus, e buscam ser primariamente guiados por essa palavra. Assim, a pergunta tem que ser feita: como surgiu este movimento? Onde começou? Quem foram os homens e mulheres envolvidos no seu começo? Será que a voz deste movimento tem alguma relevância no mundo evangélico atual? Terá ele tido algum efeito marcado na mudança do padrão do pensamento evangélico desde o seu princípio? De forma a poder responder a todas estas perguntas com profundidade, seria necessário ter-se ao dispor mais tempo e material do que este escritor possui. Só nos é permitido assim oferecer um breve esboço da história do movimento, referindo sumariamente algo relacionado com os esforços missionários, ou seja, a difusão do movimento à escala mundial, e considerando a posição doutrinária e situação atual do movimento, no fecho do século XX. Ao olharmos para a história do movimento dos Irmãos, chegamos rapidamente à conclusão de que se trata de uma descrição cativante de uma contínua herança espiritual que tem suas raízes nos tempos apostólicos. É verdade que o movimento agora conhecido por Irmãos Plymouth, Irmãos Cristão pode ser reconstituído até a data de 1825, mas sido provado que este foi simplesmente um saliente, marcando um acontecimento dentro de movimento constante do cristianismo. A declaração de Sultan, referida no capítulo 1, conquanto possa ser um pouco enfática, mostra pelo menos uma coisa: se os pioneiros irmãos estavam pisando o caminho bem gastos por anteriores espíritos radicais, fizeram-na na ignorância de seus predecessores. O momento foi uma erupção espontânea de um continuado elemento no cristianismo, que ainda hoje é largamente ignorada pelos escritores de assuntos religiosos. Não se pode assim marcar uma data definida para o começo desta obra de Deus que conhecemos como movimento dos Irmãos. Ao contrário disto, porém, parece que durante um determinado período de tempo certos homens piedosos reconheceram que nem tudo estava bem com a Igreja estabelecida. Eles ansiavam por uma caminhada mais íntima com o Senhor, e um relacionamento mais simples e significativo com Ele.
Na maior parte dos países da Europa Ocidental e na maioria dos grupos religiosos, o começo do século XVIII foi marcado como sendo uma altura de declínio da vitalidade. Nos países católico-romanos, Roma dominava e determinava os termos pelos quais pessoas se podiam aproximar do Senhor. Nos países protestantes estava-se na idade da razão, e todas as formas de fervor religioso eram consideradas perigosas e degradantes. Os pioneiros irmãos foram de muitas formas uma reação contra a atitude dominante e ditadora do catolicismo romano, e a inércia e superficialidade do protestantismo em geral. Não há nenhuma dúvida que eles estavam na vanguarda da reforma radical. O seu movimento, cristalizando à volta de líderes de personalidade e influência, focalizou algumas das tendências que tinham estado presentes em todos os desenvolvimentos desde Wycliffe, F.R. Coad. Ele juntou uma alta insistência na conduta santa, a um apelo direto às Escrituras, acima da cabeça de qualquer e toda autoridade existente, a rejeição de ditaduras ministeriais, o conceito da Igreja como comunhão e unidade de todos os crentes, e a libertação dos dons em todos os membros da congregação. Homens como Anthony Norris Groves, J. N. Darby, Lord Congleton, J. G. Bellet, Dr. Edward Cronin e outros, ficaram impressionados com a importância, bem como com a possibilidade de um retorno à palavra de Deus. Não apenas para assuntos relacionados com a salvação pessoal, mas também em assuntos de conduta e o testemunho das igrejas. Anthony Norris Groves. Em 1827, Anthony Norris Groves, um dentista de Plymouth, encontrava-se em Dublin, Irlanda, estudando no Colégio Trinity. Em conversas com J. G. Bellet, um advogado, Groves afirmou que pelos seus estudos das Escrituras parecia-lhe que os crentes eram livres para partirem o pão uns com os outros, tal como o Senhor lhes ordenara, e ainda que, deixando-se guiar pelas Escrituras, passariam a reunir-se sempre no dia do Senhor para este mesmo propósito, à parte de quaisquer restrições eclesiásticas. Até aquela altura, o dispensar da ceia do Senhor tinha estado nas mãos das autoridades eclesiásticas. Muito pouco tempo depois, um grupo reunia-se em Dublin com este propósito. Mais ou menos nessa mesma altura, um outro grupo se estava formando com o mesmo propósito. John Vesey Parnell, posteriormente Lord Congleton, e dois amigos, tentaram começar a reunir-se, como demonstração da sua unidade como filhos de Deus, apesar de algumas divergências eclesiásticas. Não conseguindo encontrar nenhum companheiros que tivessem a mesma opinião que eles, e desconhecendo o facto de que Groves, Bailey e outros já se estavam a reunir, começaram a partir o pão em suas próprias casas. John Nelson Darby. Pouco tempo depois, um dos elementos daquele grupo encontrou-se com Bailey, e após breve conversação, reconheceram a sua unidade de propósito, e isso resultou na junção dos dois grupos. Nesta altura, Groves tinha saído da Inglaterra, mas um jovem clérigo irlandês, John Nelson Darby, se tinha entretanto juntado ao grupo. Darby tinha recebido a sua graduação do Colégio Trinity, Dublin, como medalhista clássico, estagiou algum tempo como conselheiro jurídico, foi ordenado sacerdote na igreja, e nomeado, para uma paróquia em Coviclove. Depois de ter assistido a algumas reuniões de estudo bíblico na casa da Viscondessa Poverscourt, Darby encontrou-se com a N. Groves e Lord Congleton, e abandonou em 1827 a sua posição paroquial, completando um ano depois a sua separação da Igreja Católica Romana, e encontrando-se com os irmãos acima mencionados. George Miller. Darby foi persuadido a visitar Oxford em 1830, e aí encontrou-se com B. W. Newton, um erudito de grande distinção, G. V. Vigran, que mais tarde compilou uma concordância grega do Novo Testamento, seguida mais tarde de uma concordância hebraico-caldaica do Velho Testamento, e W. Gladstone, que mais tarde se tornou em primeiro-ministro da Inglaterra. B. W. Newton era oriundo de Plymouth, Inglaterra, e no ano de 1832 formava-se uma reunião naquela cidade, a primeira do gênero em toda a Inglaterra. Em breve se lhe seguiriam reuniões em Londres e Bristol. Alguns grandes nomes estiveram ligados a essas reuniões pioneiras, tais como George Miller, Henry Craik, S.P. Tregellis, crítico textual, Rua Chapman, etc. O tempo e o espaço não permitem a menção de outros, mas é evidente que o Senhor escolheu homens proeminentes para executarem a sua obra. Da Inglaterra, o movimento espalhou-se pela Suíça, Alemanha, Holanda, Itália, Canadá, e, Índias Ocidentais, Nova Zelândia, mas alguns mais tarde. Tal foi o início daquilo que é agora conhecido por movimento dos Irmãos.
Este nome nunca foi apropriado pelos irmãos pioneiros, os quais não conheciam outro nome a não ser o do Senhor Jesus Cristo. O nome, quer seja irmãos, irmãos Plymouth, irmãos cristãos, etc., tem sido aplicado por outros e contudo é ainda verdade que as muitas assembleias espalhadas por todo o mundo se reúnem apenas no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Os homens e mulheres pioneiros deste movimento não tiveram nenhum desejo de ter qualquer título exclusivo, a sua única preocupação era um retorno à palavra de Deus com única autoridade em relação à sã doutrina, vida pessoal, e reuniões coletivas dos filhos de Deus. A atividade missionária do movimento é algo de espantoso. Logo desde o início, e começando com a N. Greves, o seu zelo missionário foi algo de notório. É difícil haver algum país do mundo que não tenha sido afetado por este movimento. Assim, longe de constituir um movimento meramente anglo-saxônico, ele espalhou-se até aos 4 cantos da terra. Na maior parte dos antigos países comunistas, de leste, podiam e pode encontrar-se assembleias de cristãos que se reúnem sob os princípios simples do Novo Testamento, os mesmos princípios que foram a luz guiadora dos primeiros irmãos. Deus, na sua grande graça, tomou e enviou das suas fileiras vastos números para testemunharem em terras estrangeiras. Em 1829, a N. Groves, dependendo apenas de Deus, foi até Bagdade, capital do Iraque, por meio de um pequeno iate, indo primeiro a S. Petersburgo, ex-Leningrado, e depois através do sul da Rússia, em carroça, até Bagdade. Foi com sua esposa e 2 filhos, de 9 e 10 anos, o tutor dos rapazes, a irmã de Sr. Groves, Lydia, Miss Taylor, e o Sr. Batty, um jovem da Irlanda. Depois de terríveis contratempos, começaram a trabalhar em uma região que estava sendo devassada pela praga bubônica. Quase todos os habitantes da cidade eram muçulmanos fanáticos que se deliciavam em assassinar pessoas, fazer guerras e roubar. Durante aquele tempo, Mary Groves morreu atingida pela praga, bem como o pequeno bebê que lhes tinha nascido. Mais de 30.000 pessoas pereceram naquela terrível doença. Durante todo aquele tempo Groves tinha se mantido fiel ao seu senhor, dependendo dele apenas para suprir as suas necessidades. De Bagdade, Groves foi até a Índia, e estabeleceu ali o trabalho no Delta Godavari. Visitando Inglaterra em 1853, ficou enfermo, e passou à presença do seu senhor na casa de George Miller, em Bristol, com a idade de 58 anos. Groves era um exemplo típico dos velhos pioneiros, aqueles que através de labutas autoimpostas e sacrifícios levaram o evangelho a muitas terras, estabelecendo assembleias de povo de Deus, e dando muitos o seu todo, e mesmo até suas vidas por amor ao evangelho. A obra no continente europeu tinha sido ajudada por uma viagem evangelística na Espanha, em 1832, conduzida por R.C. Chapman. Mais tarde, isso foi acompanhado e seguido por ensinadores, e depois de 1869 a obra desenvolveu-se em Barcelona, Madrid, e na província da Galiza. Cerca de 1870, a obra desenvolveu-se também em Portugal, e tornou-se um dos maiores grupos evangélicos no país. Um trabalho interessante começou na Itália, sob a liderança de Conde Piero Guicciardini, cabeça de uma das mais antigas e famosas famílias em Florença. Em 1851, Guicciardini e outros 6 crentes foram presos pela polícia por terem organizado leituras privadas da Bíblia, em sua casa. Foi condenado a 6 meses de prisão, e mais tarde exilado. Numerosas prisões de crentes se seguiram em Florença, por nenhuma outra razão a não ser a profissão da fé evangélica, e por organizarem leitura da Bíblia em seus lares. A Itália tem tido um forte trabalho indígena por mais de um século, o qual continua, apesar do que o inimigo possa fazer. Os esforços missionários continuaram a espalhar-se através de toda a Europa, América do Norte, do Sul, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, África, Rússia, Índia e Ilhas das Caraíbas. A China, Japão e outros países do Extremo Oriente foram alcançados e grupos de assembleias foram formados em todos estes lugares. Muitas organizações missionárias bem conhecidas atualmente tiveram suas origens nos irmãos. Podiam-se mencionar muitos nomes ligados ao grande esforço de obedecer ao mandamento de Senhor, e de todo o mundo e pregai o Evangelho. Podemos pensar no Dr. Baedeker, que gastou tanto tempo na Rússia, Hudson Taylor na China, F.S. Arnold na África, C.
Gol no Tibete, ao lado dos que já foram mencionados, e muitos mais que deixaram suas casas e familiares, sacrificando-se, em simples obediência ao mandamento do Senhor. Tem sido afirmado que de todos os grupos evangélicos, nenhum providenciou tantos missionários para terras estrangeiras como o movimento conhecido por Firmãos. A nossa oração constante é para que os jovens de hoje possam receber essa mesma visão que receberam os primeiros irmãos, entregando-se totalmente ao Senhor, e estando dispostos a ir onde quer que Ele se envie. Os campos de hoje estão na verdade brancos para a ceifa, o mandamento de ir foi dado há quase 2000 anos atrás, e nunca foi rescindido. Há tantas portas abertas, tantas almas partindo para a eternidade sem Cristo, que desculpa teremos nós para apresentar ao Senhor por não termos saído para alcançar os perdidos? Jovem cristão, não esperes que os homens te enviem, olha somente para o Senhor, e confia nele completamente para a direção e para o suprimento de todas as tuas necessidades. Não compareças perante o tribunal de Cristo de mãos vazias. Nesta sessão, tentaremos contemplar brevemente a posição doutrinária do movimento dos irmãos, e considerar a posição corrente. Não tem faltado ao movimento seus críticos e detratores, mas poucas pessoas espirituais poderiam negar que não tenha sido uma tentativa honesta de retorno às Sagradas Escrituras, e que tenha em certa medida atuado como um sair da terra para pôr em xeque a apostasia da cristandade moderna. Os antigos crentes em Dublin e Plymouth voltaram ao Novo Testamento para sua direção. Eles não perguntaram, que diz Roma, ou, que pensavam os pais da igreja, mas sim, que diz Espírito Santo através da palavra. Aqui estava o princípio vivo, a base para cada reavivamento autêntico que tem tido lugar, um retorno à palavra de Deus. Havia uma simplicidade de coração quase que ingênua em resposta à leitura da Bíblia, e que conduzia a uma completa devoção a Cristo como cabeça da igreja. Isto conduziu em troca a um reconhecimento da unidade do corpo de Cristo, a presença do Espírito Santo, o sacerdócio de todos os crentes e as implicações da unidade cristã. Eles reconheceram que a igreja não é uma monarquia, tampouco uma democracia, mas sim uma teocracia. Ou seja, somente Cristo é o cabeça da igreja. A liberdade do Espírito não é a liberdade para que cada um faça o que lhe apetece, mas para que cada um seja guiado e controlado pelo Espírito Santo. Uma coisa que se verifica em assembleias modernas é a relutância em reconhecer a importância de uma obediência literal ao ensino das Santas Escrituras. Em alguns casos, o ensino e princípios da Bíblia têm sido suplantados pelos ensinos de homens, por vezes em busca de algo de novo e outras vezes por ser mais fácil seguir os homens, do que, em oração e devoção, seguir o ensino do Senhor, tal como está revelado em sua palavra. Nos dias antigos, o exame longo e cuidadoso das Escrituras constituía a regra na decisão da conduta, tanto dentro como fora das reuniões. Os antigos irmãos verificaram que o próprio Senhor coloca anciãos em cada igreja como guias e ensinadores. Isto não implica que os crentes devam eleger anciães de acordo com os seus próprios desejos, mas que devem sim esperar no Senhor que Ele levante aqueles que Ele qualifica para apacentarem o rebanho. Os santos irão reconhecer aqueles a quem o Espírito Santo tem chamado, e submeter-se a eles no Senhor. Os antigos irmãos também puderam ver pela Escritura que cada assembleia louca devia ser independente das outras no governo da igreja, não estando ligadas por estruturas denominacionais ou políticas eclesiásticas, mas sendo livres para reconhecerem outras assembleias como parte da grande grela de Cristo, quando vistas nessas assembleias evidências da presença de Cristo. Nas antigas reuniões dos irmãos, a prática de batizar os crentes na altura da sua confissão de fé no Senhor Jesus, tal como é ensinado e exemplificado no Novo Testamento, foi iniciada, e tem sido continuada até hoje nas assembleias, através de todo o mundo. Da mesma forma, o ajuntamento para celebrar a ceia do Senhor era, e tem sido até hoje, uma das principais reuniões dos irmãos. Em relação a isto, podemos acrescentar dois comentários, ou melhor, duas citações dos antigos irmãos. Primeiro, o Dr. Edward Cronin, convertido do catolicismo romano, que escreveu a um amigo, os abençoados períodos com a minha alma que conhecemos naquelas primeiras reuniões, quando deixando a mobília ao lado, e pondo a simples mesa com o seu vinho, nos encontrávamos para recordar e ser períodos de alegria para nunca mais esquecer, certamente que tínhamos e sorriso e aprovação do Mestre. Naquelas reuniões.
Em segundo lugar, citamos George Miller em relação à ceia do Senhor. Embora tenhamos um mandamento específico relacionado com a frequência da sua observância, o exemplo dos apóstolos e dos primeiros discípulos levar-nos apesar disso, a observar esta ordenança em cada dia do Senhor. Assim tem esta prática continuado até ao dia presente em todas as assembleias conhecidas por irmãos. O movimento conhecido como irmão surgiu porque a vida que existia na igreja parecia ser formal e sem vida. Quando raiou o século XVIII, raiou uma igreja adormecida, havia pouco ou nenhum entusiasmo em lado algum por uma caminhada íntima com o Senhor, a aderência à sua palavra tinha deixado de lado, e o racionalismo e ritualismo estavam tomando seu lugar. O movimento dos irmãos começou espontaneamente, como um movimento do Espírito Santo operando nos corações e mente dos homens. Ocorreram fraquezas, e ainda ocorrem hoje. Elas sempre ocorrerão enquanto os homens não seguirem pensar através das implicações totais de suas crenças, ou compreenderem o que é que estão realizando. Contudo, e apesar das fraquezas, Deus tem se dignado abençoar este movimento de uma forma notável, para a salvação de milhares de preciosas almas, e para o avanço de seu reino universal. Os irmãos primitivos não publicaram qualquer credo, ou declaração de fé, mas tal como tem sido diversas vezes dito neste esboço, eles dependiam unicamente da direção de Espírito Santo, através da Palavra de Deus. Há, contudo, 4 princípios básicos e duradouros que se têm caracterizado desde o princípio, e aqui, cito F.R. Coad. Ele apelida-os de 4 liberdades dos irmãos. A liberdade da Palavra de Deus no meu pensamento. A liberdade do Senhor Jesus Cristo no meu viver. A liberdade do Espírito Santo na minha adoração e serviço. A liberdade de todo o corpo de Cristo na minha comunhão.